E aí, o que deu? E aí, o que deu o quê? Daí, o que deu pra vocês virem pra cá? Sim, aí a gente veio nessas férias. Vocês vieram na férias e ficou, nunca mais voltou? Aí a gente veio, quando chegou aqui, a gente começou, interessante. Pra Flórida, ainda mais se você veio pra Flórida, filho, aqui, porque como nós somos de direita, digamos assim, as coisas funcionam muito melhor, com menos medo, menos pressão e menos loucura na cabeça. Exatamente. E quando a gente chegou aqui, Paulo, a gente começou a meio Você que veio pra Orlando comparar. passear? Foi. A gente começou meio que comparar. Poxa, aqui tem muito brasileiro, a gente... Com poucos dias, meu marido comeu pão francês. Melhor coisa, né? Tal, e todo dia ele lá no mercado comprava as comidinhas brasileiras, que lá era bem mais complicado. E ele passou por um período muito difícil lá, porque ele depois... porque eu não continuei, né? Mas ele trabalhou... Depois ele começou a fazer Uber Eats e trabalhou como Uber praticamente 3 anos lá. E ele não via perspectiva. Não quis a Dollar Store, né? Fugiu da Dollar Store, o Pablo. E ele não via perspectiva. Ele fez um curso de vendedor lá, né, de carros e tudo, que garantia que tinha uma colocação, né, no mercado. E não conseguiu. Já falava francês e tal. E não conseguiu trabalhar com carro lá de jeito nenhum. Uau. O que ele fazia era consultoria. Ele saía com o pessoal brasileiro que procurava alguém que ajudasse a comprar o carro e ele ia. Resultado, quando ele chegou aqui, ele disse, eu não quero mais voltar para lá, não. Porque aqui, vários amigos nossos com loja de carro, e ele acho que já visualizou várias coisas, né? E eu adorando, né? Porque se ele quisesse vir para cá... Agora nem voltamos mais. Praticamente isso. Nós passamos aqui... A gente veio para passar 12 dias. Só que no dia de ir embora, o tal do resultado do exame do Covid dele não saiu. E a gente perdeu o voo. E ficamos mais 4 dias. Aí ela falou, um sinal. A hora, todo mundo, isso é um sinal, isso é um sinal. Se fosse ao contrário, não ia ser sinal, não. Como é coisa boa, é um sinal. Um sinal. Mas muito interessante, porque quando a gente chegou, meu filho disse, mamãe, posso fazer high school aqui? E aí eu, sei lá, né? Quem sabe? Então, assim, as coisas não... Aí voltaram. Aí nós voltamos, mas quando a gente voltou, Paulo, a gente estava decidida a vir para cá. A gente saiu daqui no dia 21 de agosto e no dia 30 de setembro a gente já estava aqui de volta. Uau! 40 dias depois. Entregou apartamento, casa, sei lá. A gente comprou uma casa aqui pela internet, estando lá. Nosso amigo corretor maravilhoso, Cláudio, fez tudo pra gente. A gente vendeu nosso apartamento. Cláudio Caraquinha? Lá. Cláudio Tex. Não sei quem que é. A gente estava lá no Canadá. A gente abriu a empresa aqui, através dele. Escolhemos a casa, demos a proposta. E a casa era para ser nossa também. Se tu tudo deu certo. Não acredita. A pessoa que comprou o nosso apartamento lá, e a gente dizia assim, ai Deus, por favor, se não for para a gente ir, fecha essas portas aí, que nada dê certo. Deus arreganhou as portas. Que não dê para comprar a casa. A mulher aceitou a proposta. Que na época estava todo mundo fazendo leilão, e a gente botou uma proposta e ela aceitou mais baixo o preço. Uau. É porque quando tem que ser, né? Quando tem que ser, a gente... Aí é um sinal, né? Mais um sinal. Aí, quando a gente foi vender nosso apartamento lá, a pessoa que foi comprar disse assim, eu só quero, se for me entregar até o dia 30 de setembro. Tá, perfeito. Que era a data que a gente tinha estipulado para vir. Lá no meu trabalho, eu disse, olha, eu vou para os Estados Unidos, passar um tempo lá. Eu posso ficar trabalhando online? Pode. Ou seja, tudo... Você fazia o quê? Que você não falou você. Desenho industrial. Desenho industrial. Trabalhava numa fábrica de piscinas, fazendo os desenhos das piscinas. Entendi. Logo depois que eu me formei, né, lá no college, aí eu já comecei a trabalhar nessa área. E eu trabalhava lá no computador, no escritório e tal, e ele lá no Uber. Por isso que ele... Ficou xaropeta. Não quis mais voltar, né? E daí vocês vieram, com a cara e a coragem. E como funciona na relação? Vocês não tinham o green card de lá? Não. A gente, eu posso falar um detalhe? Você fala o que você quiser, que você não pode falar palavrão. Não falo palavrão, não. Quando a gente decidiu ir para o Canadá, a gente não sabia que... a gente achava, pelo menos meu marido, ele fala muito isso, que ele achava que tinha fé. Que a gente vai pela fé, a gente está indo na fé. Só que ele lá tinha um amigo dele, e a gente vendeu tudo que tinha e levou uma reserva financeira. E aí... Muito fácil, né? Você ir na fé com dinheiro, né? Sim, com dinheiro e na fé, né? Todo mundo. Aí um dia eu tava lá, né? E meu pai tava doente no Brasil e a minha mãe disse, olha, venha ver seu pai, ele tá muito ruinzinho e tudo. E eu fui para ver meu pai.
Quando eu estava lá no Brasil, ele começou a dar uma crise de pânico lá, começou a ter problema de pressão, não sei o que, era ele no hospital lá e meu pai no hospital no Brasil. Por tudo isso, porque um amigo dele disse para ele que foi para o Canadá com 10 mil. Tipo, e o college da esposa era 20. Então, aí ele disse, meu Deus, ele foi na fé, eu não fui na fé. A minha fé não estava em Deus mesmo, não estava no meu dinheiro, no que eu estava levando. E aí caiu a ficha dele, ele começou a ficar meio noiado com isso, né? Resultado, quando a gente veio para cá, realmente foi um passo de fé. Sabe por quê, Paulo? Por quê? Porque a gente a gente estava no Canadá, a gente transferiu todo o dinheiro para cá. A gente mudou os 2 carros para cá, pelo caminhão. Quando a gente foi na imigração, na nossa conta do Canadá, devia ter $100. Quando vocês foram na imigração lá no Canadá? Quando a gente estava vindo para cá. Ah, que vocês passaram. Porque a imigração de Montreal para os Estados Unidos é dentro de Montreal. Se você não passar no policial lá, no agente, você nem embarca. Entendi. Entendeu? Então, se ele não deixasse, a gente ia voltar para trás, né? Sem nada. Carro. Tudo aqui. Sem para mandar nada. tudo de volta. Entendeu? Por isso que eu digo que realmente a gente deu um passo de fé, porque a gente botou tudo na frente e deixou Deus agir, certo? Então, foi E até... eles perguntaram, o que você vai fazer Muita lá? coisa. Como que é a imigração do Canadá? Até um nível de curiosidade que eu não sei. Não, americano. A imigração americana. É um agente da imigração americana no aeroporto de Montreal. Fazendo as mesmas perguntas. Sim. Cara, Paulo, Fala. você quer interromper? Não. Quero interromper já, agora que tá a parte boa. Ah. Você acabou de sair dos Estados Unidos, para que você quer voltar? E as crianças não vão para a escola? E seu marido vai fazer o que lá? Perguntas legítimas. E eu, Paulo, eu tava com uma pasta dessa grossura aqui. Eu disse, não, eu vou trabalhar, eu trabalho online, as crianças vão ficar na escola online. E o meu marido, ele tá estressado, tá com problemas psicológicos por causa da pandemia, e nós vamos ficar na casa de um amigo por 3 meses. Aí eu tinha passagem comprada para 3 meses e tudo. E era período do Natal. Né? Foi dia 30 de setembro, eu disse voltar em janeiro. E o cara com meus passaportes na mão e não me entregava de jeito nenhum. E eu já estava suando frio. Eu disse, meu Deus do céu. E aí ele olhou assim para olhar para a gente. Aí chegou para minha filha, tira a máscara, bote a mão aqui. E aí ela, sabe, assim, super desconfiada. Aí eu peguei a carta convite do meu amigo, entreguei assim pro policial. Ele, o que é isso? Pra gente, o que é isso? Não quero saber disso, não. É até bom falar rapidinho sobre isso. Carta convite, gente, significa nada. A não ser assim, se for uma festa. Ó, você está recebendo um convite de festa. Esse negócio de me dá uma carta convite para ir para América. Pô, quem vai deixar você entrar é a migração dos Estados Unidos pelos motivos dele. Não importa carta convite. O Paulo Paternes vai te mandar uma carta convite e não significa nada. A não ser o Paulo Paternes vai se casar, ele é amigo meu e ele mandou esse convite. Um convite de casamento. Não uma carta convite de que você vai ficar na minha casa. Exatamente. Ele falou, nem olha isso. Não, disse assim, o que é isso? Isso aí não serve nada, não. E fazendo perguntas. E seu marido vai fazer o quê nos Estados Unidos? Não faz nada aqui, vai fazer a mesma coisa, nada. Aí eu disse, nada. Eu que vou trabalhar. Aí... E ele, você trabalha com o quê? Aí eu tava lá, tá aqui, ó, uma lettre d'emploi, que é a carta do empregador, que lá era um papel timbrado da empresa. Lettre d'emploi? Como que é que eu falo um negócio em francês aí? É, lettre d'emploi. Lettre d'emploi. E aí ficou nessa. E ele lá com meus passaportes, né? E nada, Paulo. Aí eu fiquei assim, calada, olhei assim pra ele, eu disse, o senhor quer ver minhas passagens? Aí ele, quero. E aí eu tava com a passagem aberta no celular. E aí eu entreguei meu celular na mão dele. Passei embaixo do vidro e entreguei meu celular. Aí ele ficou. Eu acho que ele ficou mais assim, porque eu entreguei o celular. O celular inteiro na mão dele, né? Eu não tinha nada pra esconder. Eu entreguei o celular pra ele. Ele falou assim, se essa louca me deu o celular, eu não vou nem olhar no WhatsApp dela. Deixa quieto o WhatsApp. Ai, Senhor. Só que enquanto ele olhava o celular, eu comecei a fazer uma prece. Não, eu fiz uma prece muito forte com Deus. Senhor, abençoa esse homem. Ilumina ele. Faz que ele me deixe aí logo. Libere a gente. Ou então, pelo menos, que ele diga, sai daqui, né? Se vai, se não vai. Mas tava tenso, cara, demais. Aí ele... Enquanto eu fiz essa prece lá, ele deu os passaportes, deu o celular e mandou a gente ir. Quando a gente passou desse cara e tal, eu olhei pro meu marido e disse assim,
eu nunca mais saio daqui, eu não quero mais passar por imigração, não. Eu odeio imigração, tá. Fiquei muito tensa, sabe? Eu disse, eu não quero mais passar. E eu disse, eu não saio dos Estados Unidos enquanto eu não tiver com green card. Eu botei essa decisão lá, não saio mais. Eu não sou obrigada a passar mais por isso. Porque eu já naturalmente ficava nervosa. E aí a gente estava ali numa situação que era o nosso... a gente, antes de ir para o aeroporto, eu estava tomando banho e orando, não sei o quê. Aí eu tive uma... Eu chamo assim de visão, né? Eu vi a gente atravessando o Rio Jordão. Com a Arca da Aliança, esperando a água baixar para a gente poder atravessar. Só que isso não ia acontecer. Você tinha que colocar o pé na água e as águas iam secar. E eu disse, a gente vai ter que botar o pé na água. Quando a gente botar o pé na água e as águas vão secar, a gente vai passar. E eu tinha muita fé, mas eu estava nervosa, sabe? Que é super comum. Agora, imagina, as pessoas fazem isso no Brasil, pessoas que venderam o pouco que tem para arriscar vir para os Estados Unidos. Mas sabe o que era, Paulo? Não era o dinheiro, não era o carro, não era nada disso. Era porque a gente não queria mais ficar no Canadá. Então era meio apavorante para a gente ter que voltar. Não, a gente não conseguia conceber a ideia de a gente não vir para cá de volta, porque a gente ficou muito desejoso de vir. É como se no coração de todos os 4, que eram assim, minha filha mais velha está no Brasil, o meu enteado também estava lá, e era só nós dois, os 2 nossos menores, né? E assim, a gente não via possibilidade. O Canadá foi traumático não só nisso, mas a educação nas escolas, assim, esse negócio de... A gente é muito... nós acreditamos muito na educação da família, e lá... Essa coisa da destruição da família. Da destruição da família, é isso mesmo. Mas aqui também já está começando, você percebeu, assim, né? Nossos filhos... Porque, assim, como a gente não tinha muitos amigos, pessoas brasileiras para conviver, para que os nossos filhos tivessem contato com a comunidade brasileira, lá não tinha isso, eles só se influenciavam pelos canadenses. E as crianças lá com 13 anos, com 12 anos, tudo solta já, fumando maconha, aquilo lá é liberado, e não sei o que, não pode para criança, mas é liberado a criança. É igual no Brasil, desculpa vocês, meus amigos brasileiros. As meninas de 13 anos, 12 anos, com sainha, rebolando funk. É difícil. É difícil, cara, é difícil mesmo. E aí a minha filha também começou a ter problemas, assim, de influência e tal, e a gente ninguém quer ficar aqui não. Então eu acho que era muito desespero da gente não querer ficar mais lá. Aí me